Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Você acompanha aqui conosco, meu caro ouvinte, pelas ondas legítimas da fraternidade, através da Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir. E você que mantém esse programa no ar, estamos muito agradecidos pela sua participação, pela sua contribuição ao associar-se ao Clube da Fraternidade. Estamos estudando juntos a obra Nas Pegadas do Mestre. Sim, meu caro ouvinte, vamos caminhar ao lado do Mestre. Vamos seguir o Mestre. Vamos entender os seus ensinamentos. Vamos fazer da sua luz, do seu amor, instrumentos e recursos para o uso do nosso livre-arbítrio. E então nos sentirmos plenos, equilibrados, harmonizados, fortalecidos no bem. O autor da obra, você já sabe, é Pedro de Camargo, que tem o pseudônimo de Vinícius, a editora da Federação Espírita Brasileira. Seguindo os capítulos da obra, hoje vamos estudar o título Quem são meus irmãos? E Pedro de Camargo saca uma passagem do Novo Testamento, de Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Enquanto Jesus ainda falava, achavam-se da parte de fora sua mãe e seus irmãos, procurando falar-lhe. Alguém então lhe disse: tua mãe e teus irmãos procuram falar-te. Mas ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, exclamou: eis minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então é assim, meu caro ouvinte, Jesus se aproveitava de cada circunstância para nos trazer ensinamentos novos, horizontes de entendimento cada vez mais amplos. Ele estava em uma residência e os seus familiares bateram a porta chamando. Sua mãe e seus irmãos queriam falar com ele. Então ele aproveitou o ensejo para promover esse grande impacto nos conceitos consanguíneos. O que Jesus estava querendo dizer para nós com essas palavras, meu caro ouvinte? Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Itens 6 e 7. Comentários de Allan Kardec. Singulares parecem algumas palavras de Jesus, por contrastarem com a sua bondade, ou seja, parecem que são opostas à sua bondade e à sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Fato, porém, irrecusável é que sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que do outro estabelecia, de onde esta consequência rigorosa, se certas proposições suas se acham em contradição
com aquele princípio básico, é que as palavras que se lhe atribuem foram ou mal produzidas ou mal compreendidas, ou não são suas. Então aqui reparamos a colocação de Allan Kardec, muito oportuna, que se baseia nesse recurso impactante pedagógico que Jesus se aproveita para que, através de um conceito formado, seguro da nossa parte, em termos materiais, possam ser cogitados outros que dizem respeito ao Espírito. Causa admiração e com fundamento que neste passo mostra-se Jesus tanta indiferença para com seus parentes e de certo modo renegasse sua mãe. Pelo que concerne a seus irmãos, sabe-se que não o estimavam. Espíritos pouco adiantados não lhe compreendiam a missão. Tinham por excêntrico o seu proceder, e seus ensinamentos não os tocavam, tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo. Dizia mesmo que partilhavam até certo ponto das prevenções de seus inimigos. O que é fato, em suma, é que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão. Quando aparecia a família, João diz positivamente que eles não lhes davam crédito. Então aqui Kardec está mencionando uma passagem do Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 7, versículo 5, onde João escreveu: eles não lhe davam crédito. Quem? Os irmãos de Jesus. Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicavam. Deve-se, entretanto, convir igualmente em que também ela não fazia ideia muito exata da missão do filho, pois não se vê que lhe tenha seguido os ensinos, nem dado testemunho dele, como fez João Batista. O que nela predominava era a solicitude maternal. Supor que ele haja renegado sua mãe fora desconhecer-lhe o caráter. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Necessário, pois, se faz procurar outro sentido para suas palavras, quase sempre envoltas no véu de forma alegórica. Ele, nenhuma ocasião, desprezava de dar um ensino. Aproveitou, portanto, a que se lhe deparou com a chegada de sua família para precisar a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Então, meu caro ouvinte, Jesus não estava relegando ou negando a sua família ou a sua mãe, mas aproveitando o ensejo para apresentar todo aquele que estabelecia comunhão com seus ideais, que acolhia os seus pensamentos, que estavam convictos da luz do seu amor, e os seus ensinamentos eram então metas agora a serem, através do esforço, alcançadas. Também estabeleciam uma ideia de conexão de espírito, formando as famílias espirituais. Então, quem são aqueles que pertencem à nossa família espiritual? São aqueles que nos compreendem, são aqueles que têm os mesmos pensamentos que nós, são aqueles que nos acolhem, são aqueles com os quais nos entendemos pelo olhar. Não há necessidade de estabelecer nenhuma imposição ou nenhum argumento. Tudo flui naturalmente num diálogo. Então estabelecemos a simpatia, a sintonia, a afinidade com os valores do espírito, que às vezes e sempre são, meu caro ouvinte, muito mais fortes que os consanguíneos. E Pedro de Camargo continua: a palavra falada ou escrita compõe-se de dois elementos, forma e fundo, ou seja, corpo e espírito. Então a forma se refere à matéria, e o fundo, que é a profundidade, que é a extensão dos horizontes de entendimento,
pertence ao Espírito. A linguagem de Jesus é toda espiritual. Quem quiser compreendê-lo deve buscar sempre o sentido de seus dizeres sob o prisma puramente espiritual. Eis o grande desafio para todos nós que desejamos compreender os ensinamentos de Jesus. Fazer a distinção do elemento espírito do elemento matéria. E assim vamos conceber esses ensinamentos de forma muito mais precisa. Porque quando Jesus não fala da matéria, fala dos horizontes do entendimento do espírito. Ele serviu-se da forma, empregando-a para designar pensamentos transcendentes. É muito importante essa consciência de transcendência. O que é a transcendência, meu caro ouvinte? Viver num estado de transcendência através da oração. Emancipar-se da alma no momento em que está estabelecendo uma reflexão profunda. Quando estamos agindo no bem, pensando no próximo, são os prazeres da alma que fazem com que a alma transcenda. Muitos pensam nessa transcendência provocando sensações ao corpo, o que acaba liberando parcialmente o perispírito, a alma, e dando a sensação de leveza do corpo. Mas não é uma conquista, é um constrangimento. Então a verdadeira conquista é do espírito quando emancipa-se, quando amplia a sua consciência no entendimento, ou comunga com os valores do bem através da oração, através da gratidão, da aceitação, da confiança, do exercício do amor, da caridade e do perdão. E nisso há transcendência de espírito. Todos nós podemos realizar esse processo. Esse processo de transcendência, meu caro ouvinte, configura-se um estado de harmonia, de aproximação com os ideais de Jesus e as propriedades naturais do Espírito. Vamos continuar estudando o capítulo Quem são meus irmãos, já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Produção e apresentação Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos estudando o capítulo Quem são meus irmãos, da obra Nas Pegadas do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, a editora da Federação Espírita Brasileira. Falávamos da transcendência de espírito através da oração, da prática do bem, da confiança em Deus, da fé, do amor e da caridade. Então ele serviu-se da forma, empregando-a para designar pensamentos transcendentes, dos quais a forma em si mesma não pode dar uma ideia precisa e clara. Temos necessidade de ir além da forma, isto é, de desprezar a letra, a vestimenta da sua linguagem, buscando o espírito. Só este é capaz de nos fazer penetrar a mente e o coração do Mestre. Críticos que se ativeram à letra viram certa irreverência na resposta que ele dera, quando procurado pela sua família. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Estas interpelações devem ser consideradas espirituais e não
materiais, ou seja, consideradas espiritual e não materialmente. Será mãe a mulher que enjeita o filho abandonando em um portal qualquer? Será mãe a mulher que mercadeja os atrativos físicos de sua filha? Será mãe a mulher que estrangula o filho para esconder o fruto do seu opróbrio? Certamente que não. Mas o que a doutrina espírita tem a nos dizer, meu caro ouvinte, sobre o amor maternal? Vamos elucidar esses conceitos. Elucidando conceitos. O Livro dos Espíritos, da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, amor materno e filial. A pergunta 890. Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo, como aos homens e os animais? E os instrutores da humanidade responderam: uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos, no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessários se tornam os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. E a pergunta 891. Estando em a natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos, e não raro, desde a infância destes? Às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação, se aconteceu ter sido mau pai, ou mãe perversa, ou mau filho, noutra existência. Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito, que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. E a questão 892. Quando os filhos causam desgostos aos pais, não têm estes desculpa para o fato de lhes não dispensarem a ternura de que os fariam objeto em caso contrário? Não, porque isso representa o encargo que lhes é confiado, e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Demais, esses desgostos são, frequentemente, a consequência do mau feitio que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Colhem o que semearam. E Pedro de Camargo continua: maternidade é dedicação, é desvelo. São cuidados e sacrifícios que a mulher generosamente despende em prol da infância, no desempenho da nobilíssima missão de que se acha revestida. Maternidade é manifestação do amor. Amar é pôr em prática a suprema lei divina, da qual Jesus foi o maior expoente na terra. Quem são meus irmãos? Serão os que se portam com indiferença para comigo? Serão os que me desprezam, me aborrecem e me hostilizam? Positivamente, não. Meus irmãos são aqueles que se interessam por mim, que são solidários comigo no prazer como na dor, na abundância como na miséria, na saúde como na enfermidade. São aqueles que compartilham das minhas alegrias e das minhas aflições, que comigo riem e comigo choram. Numa palavra, meus irmãos são os que me amam, pouco importando sermos ou não filhos dos mesmos pais. Então todos somos irmãos perante Deus. As famílias consanguíneas materiais são ensaios de construção para a formação dessa grande família espiritual, tornando-se a família universal. Os laços de sangue são uma contingência de momento,
rompem-se com a morte. São apenas um meio para atingir o fim, a ligação espiritual, indestrutível, eterna. Portanto, meu caro ouvinte, aproveitemos o ensejo, porque essa ideia genial de Deus de construir a família permite que, através da reencarnação, cada um de nós possa encontrar tanto simpatia quanto antipatia. A simpatia será o apoio para nos fortalecermos e mantermos a perseverança, desenvolvendo a tolerância, a paciência e os serviços de amor ao próximo para com aqueles que se tornam adversários gratuitos, que apresentam divergência gratuita, que nos irritam, que agem de forma desconcertante, que nos provocam, que não nos apoiam, que não nos compreendem. Estes são aqueles com os quais nós mais devemos consideração, de caridade, de oportunidade e reestabelecimento. Se não é possível pelas palavras, que sejam pelo pensamento, que sejam pelos atos, que sejam pela compreensão iniciando da nossa parte, fazendo ao outro o que gostaríamos que fizessem para nós. Irmão, portanto, é também expressão daquele mesmo sentimento que caracteriza a verdadeira mãe, amor. Onde não há amor, não há irmãos. Ninguém pode ser irmão de outrem sem o amar. E quem ama está pondo em execução o mandamento primacial corporificado em Jesus Cristo. Ao presente solilóquio, quem são meus irmãos, retrucaremos com o Mestre. Meus irmãos são os que ouvem e põem em prática a palavra de Deus. Então essa é a convergência. É aí que está a característica em comum que estabelece a proximidade do coração. E quantas vezes nós nos entendemos com estes? Pelo olhar, pelo sussurro, simplesmente por uma palavra simples. E de coração temos a satisfação da presença daqueles com os quais comungam conosco as conquistas dos valores do Espírito. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. A casa sobre a rocha. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Mateus capítulo 7, versículos 24 a 28. Essa imagem da casa construída sobre grandes alicerces seguros, meu caro ouvinte, é a consolidação da nossa convicção. É a certeza, por essa busca incessante por instrumentos do entendimento, que vão saturando nossas mentes com conhecimento maior, que ainda não nos pertencem, mas que passam a ser, em processo de saturação, nos nossos corações, nas nossas mentes, e passam a fazer parte das nossas palavras. Daí a pouco está fazendo parte das nossas ações. Então, construir a casa sobre a rocha é determinar-se, é ter coerência, é esforçar-se por melhorar-se, é cumprir com o seu dever, diante do ensejo, da oportunidade,
que Deus oferece a cada um de nós na reencarnação na qual nos encontramos, no local onde vivemos, com quem convivemos, estabelecendo ressignificação de valores nesses reencontros favoráveis para a reabilitação de todos, em nome de Jesus. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.